Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez com o De Olho no Green. Semana que passou aí maravilhosa, bons resultados, tanto no De Olho no Green quanto na Sala Pro. Eu acho que uma semana para fechar o mês com chave de ouro e começar o mês de agosto com tudo, beleza? Vamos aí então para o primeiro dia de agosto. Dia 1º de agosto aí nós temos algumas oportunidades, são poucas, né? Eu venho falando há algumas semanas já, a gente nesse início de semana vem com poucas oportunidades. Alguns campeonatos ainda iniciando, né? Nós temos ali a preliminar da Champions, mas ainda assim são poucas oportunidades comparadas com o normal, né? Quando os campeonatos todos estão rolando aí, a gente tem muita oportunidade de segunda a segunda e não tem fase ruim, digamos, né? Mas nessa terça-feira, apenas 3 joguinhos, já vou mostrar aqui para vocês. 2 joguinhos à noite, um joguinho na parte da tarde. Por que apenas um jogo, Guilherme, se tem Liga dos Campeões, Liga da Conferência Europeia? Porque a nossa análise aqui ela é uma análise pré-live, certo? E no pré-live a gente leva várias coisas em consideração, né? É uma espécie de punter, certo? Então eu preciso ter muitas informações. E quando eu vejo um jogo que o pré-live já é difícil de se analisar por vários fatores, vou dar um exemplo. Se eu pegasse lá o jogo do Fenerbahçe, que vai jogar fora de casa, lá na Liga da Conferência Europeia. Pô, Fenerbahçe, se você olhar lá no... Vai ter gente que vai olhar no pré-live e vai dizer, vitória do Fenerbahçe, super favorito, odds aí até para 3 gols e tudo mais. Beleza. Só que no pré-live eu tenho alguns fatores que me levam a crer em um possível jogo ruim. E aí ruim eu digo de gols, talvez, né? Ruim eu digo contra a nossa análise. Por quê? O Fenerbahçe venceu por 5-0 o jogo de ida em casa. Tem 5 gols de vantagem. Não precisa, ainda mais que o adversário não é um adversário tão forte. Então, o Fenerbahçe não precisa ir com todo o time titular, com toda a força, sendo que tem 5 gols de vantagem, né? Então ele pode ir muito bem com o time reserva, né? Coloca ali talvez os titulares no banco, se caso vê que ia apertar o negócio, mas eu acho muito difícil um Fenerbahçe tomando 5 gols, mesmo com o time reserva. Então, é um jogo que no pré-live, dependendo dos dados que eu me deixar levar, eu posso dizer que vai ser um jogo pegado, um jogo mais de under por conta de talvez o Fenerbahçe segurar o jogo e jogar com as reservas. Eu posso dizer que vai ser um jogo com vários gols, porque a odd está indicando isso. O Fenerbahçe é com super favorito, meteu 5-0 no jogo de ida. Então, vai ser muito mais, talvez, interpretativo e nem tanto números, né? Porque dependendo do número, dependendo em que eu me basear, vai me apontar algo diferente. E aí são jogos, eu estou dando exemplo nesse do Fenerbahçe, mas tem vários exemplos como esse, e aí são jogos que o ao vivo confirma as coisas. E não vale a pena eu vir aqui e falar para você, entre em um back Fenerbahçe, sendo que a odd tá baixíssima, né? Mas digamos que estivesse boa. Entre num back Fenerbahçe, meteu 5-0 em casa, vai ganhar fora agora. E aí eu não tenho certeza da escalação, que eu só vou conseguir ter certeza amanhã. Então são alguns jogos, eu poderia dizer algo aqui, mas seria muito arriscado. E a gente vai estar atento, né? Talvez no ao vivo aí, o pessoal que fica assina a Sala Pro junto com a gente, tá no grupo VIP, a gente vai estar passando análise lá, beleza? Mas vamos então para o que interessa. Separei apenas um jogo ali da Liga dos Campeões, que é o jogo do Ludogorets, tá? O Olímpia contra o Ludogorets. O jogo de ida foi 1-1, então é um jogo que não tem o porquê as equipes poupar jogador. É um jogo que está indeciso, está indefinido, né? Foi 1-1. O Ludogorets, empatou em casa, então vai com força total, porque sabe que fora não vai ser fácil. O Olímpia vai aproveitar a vantagem em casa, vai tentar ir com tudo para, né, ter essa vantagem da casa, aquele jogador a mais, e conseguir sair com a classificação. Então é um jogo aberto, é um jogo que eu posso levar em consideração o mercado que eu vou estar selecionando aqui. E aí nós vamos para o jogo em questão. O jogo de ida foi 1-1. Histórico das equipes é um histórico muito bom para over, né? O Ludogorets participou aí contra o Valmiera, né? Foi lá a qualificação antes de jogar aí contra o Olímpia. Venceu os 2 jogos, o de ida e o de volta, por 2-1 do Valmiera. E, cara, o Valmiera que caiu lá para a Liga da Conferência Europeia é um bom time. É um bom time, não é um time ruim, não. Né? Claro que é um bom time dependendo de quem joga, né? Porque, contra o Ludogorets, aliás, contra o Olímpia, tomou aí 2-1, tanto em casa quanto fora. Mas contra o Trepene meteu 3-0 fora de casa, jogando um absurdo.
Então vai depender muito isso, tá? Então o Olímpia teve esses 2 joguinhos, eu tinha falado, acho que era do Ludogorets, né? Mas é o Olímpia. E aí o Ludogorets contra o Balcani, fora de casa perdeu por 2-0 e em casa venceu por 4-0. E aí se classificou para jogar contra o Olímpia. Então são equipes para gols, até nos seus próprios campeonatos, né? São equipes com essa característica de over, são boas equipes em seus campeonatos, né? O Ludogorets lá na Bulgária, o Olímpia lá na Irlanda, se eu não me engano. Não, o Olímpia é na... Deixa eu até conferir aqui, na Eslovênia. Beleza, então, cara, eu vejo um jogo bom para over, tá? Não buscaria um over 2,5, daí seria arriscado demais, mas um over 1,5, eu aconselho você, pode 1,38, até no momento do jogo ali, talvez você pegue a 1,4 ou até mais, né? É um jogo que, como eu falei, está indefinido, então as duas equipes vão procurar os gols, né? Elas vão procurar a vantagem para que elas possam se classificar para a próxima fase. Então isso vai ser um jogo bem legal e a chance, né, de a gente bater esse over e meio, fora que o histórico deles é muito bom para isso, né, é um bom mercado, beleza? A chance fica ainda maior. Próximo jogo, aí temos Argentinos Juniors e Fluminense. Poderia talvez dizer que esse é o risco do dia, mas o mercado que eu selecionei é um mercado mais tranquilo, tá? É um mercado que algumas pessoas não estão acostumadas, eu já vou explanar ele aqui para vocês, que é o Lei Fluminense. O que é o Lei Fluminense, Guilherme? O Lei, na Betfair, as pessoas vão conhecer. É o contra a vitória do Fluminense. Geralmente é o rosinho, os quadradinhos rosinha lá, eles são o Lei, certo? O Lei Fluminense é o rosinha aquele no mercado de resultado final, que é contra a vitória do Fluminense. Ou seja, pode ser um empate, pode ser uma vitória do Argentinos. Para quem opera em casa de aposta, esse mercado também é a mesma coisa que o empate ou vitória da casa, que seria a mesma coisa que contra o Fluminense, beleza? Vitória da casa, que seria o Argentinos, ou empate, é o mesmo, ok? Tá em odd aí o Lei, né? Em torno de 3,55, no back ou nas casas de apostas vai estar em torno aí de 1,4, que é basicamente o mesmo retorno, certo? Então seria ou uma vitória do time da casa ou um empate. Por que eu decidi selecionar esse jogo e por que ainda não é o risco do dia, na minha opinião? Porque o Fluminense está numa péssima fase. Péssima fase. E não digo só no brasileiro, né? Depois que engatou essa péssima fase, ele perdeu para o The Strongest, ele perdeu para o River Plate, beleza, são bons times, só que em casa o Fluminense é totalmente diferente. O Fluminense em casa meteu 3-0 no River, se eu não me engano. Né? Claro, tava naquela fase boa ainda e tudo mais, mas, pô, em casa é uma coisa, fora de casa é um time totalmente diferente. Mesmo numa fase ruim, ele tem essa diferença, jogando em casa e jogando fora. E, pô, nos últimos 10 jogos ele perdeu 8, são 8 derrotas nos últimos 10 jogos fora de casa. Claro que muitos jogos são do Brasileirão, mas a gente pode ver aí 2 jogos na Liberta. O Argentinos, tem uma sequência um pouco mais aleatória, não é uma sequência só de vitórias, só de derrotas, mas vem até nos jogos mais recentes em casa de uma boa sequência, venceu o Liverpool de Montevidéu em casa, na Libertadores, empatou com o Corinthians num 0-0, o Corinthians não estava numa boa fase, agora vem melhorando, mas não estava numa boa fase, é um time que segura bem o jogo quando sente a desvantagem, então provavelmente foi isso que aconteceu. Até vou olhar as estatísticas aqui desse jogo. Pô, o Argentinos jogou melhor, pressionou o Corinthians até não dar mais, e ainda teve um jogador expulso, mesmo assim jogou melhor. Então, eu vejo o Argentinos aí como favorito para esse jogo. Para que a gente não precise arriscar num back, e às vezes chegar ao jogo, ficar naquele 0-0 esmagado, a gente vai no Lei Fluminense, que é uma entrada mais segura, tá bom? Próximo jogo, aí talvez esse seja o risco do dia, na minha opinião. River Plate vem numa excelente sequência, tá? Excelente sequência. O River Plate, cara, esse ano, olha, o problema aí, eu vou citar já daqui a pouco, mas eu diria que o River seria um dos favoritos para Libertadores. Porém, o River fora de casa tá péssimo, péssimo. Tanto que perdeu lá pro Fluminense, né? 3-0 e tal, como eu falei. Se a gente pegar um geral aqui do River, olha a diferença do histórico geral pro histórico em casa. Histórico em casa, ele perdeu apenas um dos últimos 10 jogos. São 9 vitórias nos últimos 10 jogos.
e vitórias muito boas, né? Com vantagem de 2 gols na maioria delas, certo? E nós temos aqui uma derrota só apenas, né? Com o Tajeres, que é um time também difícil, era um jogo de Copa, então dá para relevar, certo? E o Internacional, e aí que eu acredito que seja o risco do dia. O River Plate está pagando bem, em torno de 1,5, tá? Tem uma boa sequência em casa. Eu acredito sim que o River Plate possa levar essa vantagem, mas o Internacional fora de casa é o que me preocupa. Na Libertadores tem um empate de 1-1 contra o Nacional, que também é um time bom, jogando em casa. Tem uma vitória por 2-1 contra o Metropolitanos. Aí beleza, fase de grupo, estava mais tranquilo. Eu acredito que tenha sido um jogo mais fácil para o Internacional. Só que fora de casa, o Internacional não é um péssimo visitante, né? Na verdade ele é um péssimo visitante para os times da casa, né? Porque aí os times da casa têm trabalho com ele. Mas a sequência dele fora de casa não é ruim, certo? A gente tem ali, claro, algumas vitórias são de Campeonato Brasileiro, mas a gente vê que fora de casa ele dá um pouco de trabalho, certo? Tem aí apenas uma derrota, vamos colocar, nos jogos mais recentes. Se a gente for pegar mais jogos, ele tem uma sequência um pouco pior, mas nos últimos jogos ele vem segurando bem o resultado fora de casa. Então, eu acho que o Inter pode incomodar, mas eu acredito sim que o River Plate deva levar essa vitória. Eu venho acompanhando o River em casa a temporada toda e eu assisto, né, acompanho os jogos do River Plate, já pude pegar boas oportunidades com ele, inclusive na Sala Pro, até mesmo aqui no De Olho no Green, já selecionei alguns jogos do River em casa. Por exemplo, o jogo do Tajeres eu já não selecionei, porque eu observei o visitante, né, sabia que era um jogo difícil, a gente estava em live e a galera perguntando o que eu achava do jogo, eu falei sobre o risco do jogo, mas no restante dos jogos que eu selecionei com o River em casa, eu pude confiar e o River não me decepcionou. Então espero que seja um jogo assim como os outros, né, que o River consiga levar a vitória em casa. Eu coloquei sim um back River Plate, talvez dependendo no live você pode pegar até mesmo um over 1,5, também é um bom mercado para esse jogo. Se for um jogo bem aberto, se às vezes o Internacional começar a pressionar também e mostrar jogo, ainda o over 1,5 é bem melhor também, né, para que você possa estar pegando. Porque aí você fica no mercado de gols, não depende necessariamente de alguma equipe marcar, apenas que tem os 2 gols na partida, beleza? Mas, risco do dia, vocês sabem, sempre trago aqui, então back River Plate seria o risco do dia para esta terça-feira, beleza? Falei que seria breve, acabei falando demais, né? Mas eu acho que uma boa explicação é interessante, às vezes algumas pessoas vão ter uma visão diferente, dependendo da minha explicação, e eu acho que complementa ainda mais o porquê da nossa análise e dá uma segurança a mais para vocês também, beleza? Pessoal, só recapitulando então, temos poucas oportunidades nessa terça-feira. Se você quiser mais oportunidades, o link está na descrição, vem para a Sala Pro. Semana passada nós fechamos aí com 906% aproximadamente de lucro sobre a stake, certo? O que é isso, Guilherme? Se você pegasse cada jogo da Sala Pro com R$100, você tinha feito R$900 em apenas uma semana. Se você pegasse cada jogo da Sala Pro com R$10, vamos colocar que você tivesse uma banquinha pequena, você tinha feito R$90 em apenas uma semana. Esse resultado, cara, é sensacional. Se você não tem noção ainda dos números, do quão maravilhoso esse resultado, tenta procurar qualquer outro lugar que traga esse resultado para você e você não vai achar. Beleza? Tivemos aí 85% de acerto, né, dentro da nossa média de 80%. Então foi uma semana maravilhosa. E você, se ficou de fora, acabou perdendo. Então, não perca mais tempo, o link tá na descrição, vem pra Sala Pro e eu espero você, beleza? Recapitulando, Olímpia contra o Ludogorets, over 1,5 FT, 2 gols na partida. Argentinos Júniors contra o Fluminense, lei Fluminense, ou seja, contra a vitória do Fluminense. No mercado, né, nas casas de apostas aí, o mercado seria casa ou empate, beleza? River Plate contra o Internacional, o risco do dia, temos um back River Plate e talvez no live você pode estar buscando o over 1,5 FT. Fechou? Pessoal, tamo junto, deixe seu like, batemos recentemente aí 1.400 inscritos e vamos em busca de mais e com a ajuda de vocês a gente vai conseguir. Fechou? Deixe seu like, se inscreve aí no canal se ainda não for inscrito e nos vemos amanhã em mais um De Olho no Green. Fechou? Tamo junto, até mais.